Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Nós estamos no nosso último Tadel do ano 2020. Que bênção! Vencemos como liderança mais um ano e agora nos preparando para a noite da virada, que será no dia 31. Nós vamos começar às 22 horas. Eu gostaria muito que vocês mobilizassem seus javites para estarem presentes, principalmente que a maioria de nós, exatamente por causa da pandemia, nós estamos viajando, mas a gente consegue se deslocar até o templo para passarmos de joelhos com todas as medidas de segurança em relação ao contágio da Covid-19. Mas como nós estamos nessa toada da palavra da virada, que é a virada profética. No domingo nós compartilhamos acerca das Escrituras, da palavra de Deus, e não vai ser diferente hoje no Tadel. Agora uma palavra voltada para você, que Deus chamou para estar conosco na Igreja Batista Vitória. Você que está nos acompanhando, você é líder de excelência. Deus está usando você e vai te usar muito mais poderosamente para cuidar bem das pessoas, por meio do discipulado, por meio do tratamento de amor e cuidado, como cada filho e filha do Senhor Deus merece. E isso tem sido o nosso coração nesse tempo. Então eu quero falar hoje aqui para você sobre o tema A Palavra Viva na Vida. Nós vivemos vida na vida, a vida de Deus em nossa vida. Agora eu quero transmitir para você, líder, a palavra viva na vida, na sua vida. Na vida que Deus está promovendo em você. E para isso, eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós vamos usar aqui para suporte dessa mensagem, como tema, que é Hebreus, capítulo 4, versículo 12, texto que nós precisamos saber de cor como liderança, para ajudar aqueles que o Senhor tem dado em nossas mãos para cuidar, aqueles que Ele enviou-nos para ser conosco, igreja Vitória nele. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Tem também uma outra tradução que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que lindo esse versículo, não é? É um versículo que descortina para nós o entendimento do que é as Sagradas Escrituras, dos que são cada livro que contém a Bíblia, que vem lá, né, essa palavra vem do vocábulo biblos, que quer dizer uma coletânea, uma biblioteca de pequenos livros. Não são livros comuns, não é um livro qualquer, não é a biblioteca, a Bíblia, não é. Não pode ser considerada assim, ela é a inerrante palavra de Deus, que se considere que seja isso um dogma, ou uma convenção, um pressuposto da Igreja de Cristo, mas nós consideramos a Bíblia Sagrada como uma palavra inerrante de Deus. Ela é o nosso manual, ela é o nosso guia para a vida em Cristo, ela também é o nosso alimento espiritual. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu até soltei aqui para vocês uma frase que eu gostaria que você gravasse, nas tábuas de carne do teu coração, que diz que, assim a frase, olha: a palavra de Deus não é suplemento, ela é alimento. Isso é, sim, uma palavra de treinamento para a liderança, Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela é alimento, não é suplemento. Algumas pessoas só usam de vez em quando as Escrituras, mas ela é indispensável para uma vida na liderança, uma vida como filho de Deus, para o discípulo de Jesus, como uma vida saudável espiritualmente. Lembrando, a nossa vida é sobrenatural, ela é espiritual, e esse é o alimento no espiritual. Bom, destacando aqui alguns pontos desse texto de Hebreus 4:12, eu quero destacar a expressão "é a palavra viva".
Olha o que diz Atos capítulo 16, versos 14 e 15, que mostra um acontecimento muito, mas muito profundo, muito marcante na vida dos apóstolos, que diz assim, ó, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora do tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Eu quero destacar aqui o que Lídia falou, é o seguinte, olha, se vocês me consideram uma crente no Senhor, mas como que isso aconteceu? O texto diz bem claro aqui, que o coração dela foi aberto, e ela então deu lugar à palavra de Deus que Paulo pregava. Olha que coisa linda, não é? A palavra de Deus, como uma semente viva, produziu vida no coração, na alma da Lídia. Quando eu falo essa vida, é a vida espiritual. E aí então ela passou a crer profundamente, ela passou a se dar profundamente ao Senhor, ao ponto de servir os apóstolos, abrindo as portas de sua casa, que agora passou a ser a casa de oração para todas as nações, não é? Outra palavra aqui, outro destaque que eu quero que dá aqui para essa situação da palavra de Deus, em Hebreus 4:12, é que ela é a palavra miraculosa, ela é viva e eficaz, ou seja, ela faz acontecer, a palavra do milagre, ela é realmente produtora de milagre. Veja o que diz Salmo 107, verso 20, ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Jesus, que coisa fantástica, foi por meio da palavra que o Senhor Deus curou o povo de Israel naquele tempo e ainda os livrou do laço de morte, ou seja, a palavra produtora de vida, a palavra viva estava ativa na vida dos israelitas. E ainda no Salmo 146, verso 8, ainda dentro dessa palavra miraculosa, diz assim, ó, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. A palavra de Deus então vem como uma garantia da atuação de Deus como El Rafá, Deus que sara, não é? O Senhor dos milagres, o Senhor da atuação poderosa. E aí então ela garante, Ele vai salvar, Ele vai dar vista aos cegos e vai sim levantar os abatidos e Ele vai amar os justos. Eu e você, como justos do Senhor, como ativos no reino de Deus, nós temos o privilégio de terem em nós e para nos servir a palavra de Deus, a palavra miraculosa. Para destacar ainda, dentro dessa passagem de Hebreus 4:12, além da palavra ser a palavra viva, ser a palavra do milagre, ela é também a palavra da revelação, a palavra reveladora. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus, portanto, ela é inspirada pelo Espírito Santo, não é? A nós, os filhos de Deus, com o propósito de nos levar, né? Nos levar a essa vida maravilhosa de tratamento no Senhor. E uma vez que nós estamos tratados no Senhor, nós somos capazes como liderança de Deus, liderança da igreja, para abençoar as pessoas que o Senhor entregou-nos nas mãos para ajudar. Mas ainda, a Escritura nos diz que ela foi escrita por homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para nos dar a garantia, queridos, que nós não estamos falando de qualquer inscrição. Olha o que diz a palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Porém, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo.
Tem uma outra tradução que vai dizer assim: homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles foram levados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, que não veio de forma nenhuma por vontade humana, mas foram homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ainda falando sobre a palavra reveladora, em Apocalipse capítulo 1, verso 1, o texto inaugural do livro do Apocalipse. Olha o que diz esse texto, não é? Que eu acho fantástico. Aqui o escritor, que foi João, ao escrever o livro do Apocalipse, ele abre com essa palavra introdutória, fantástica. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Coisas que estão já nesse tempo ocorrendo, não é? Estão reveladas nas Escrituras, estão reveladas no cerne da palavra de Deus. E nós temos esse privilégio, nós temos essa oportunidade de nos dar ao Senhor para ser usados, para abençoar as pessoas na terra. Sabe? Então veja, Deus tem nos dado grande chance para fazer acontecer as pessoas que Ele nos deu, as pessoas que Ele nos deu para cuidar, para abençoá-las profundamente, expressar amor e cuidado, levar a elas o melhor de Deus que está acontecendo em nossa vida. Como é uma palavra da virada profética, e é uma palavra do Tadel para você, eu tenho que aqui te dar algumas dicas práticas para que você possa fazer acontecer em seu GEAVIT, na sua célula, naqueles que Deus deu para você cuidar, não é? O amor pelas Escrituras, o entendimento do valor das Escrituras e o quanto é importante que a sua célula seja realmente ativa na palavra de Deus. Como tornar a palavra de Deus, portanto, relevante para meu GEAVIT, para a sua célula? Primeiro, a palavra de Deus tem que ser relevante para você, líder, primeiro. Não é? Não vai adiantar a palavra de Deus ser relevante para as pessoas se você, como liderança, não tem a palavra de Deus como importante. Ela não é aquilo que influencia a sua tomada de decisão no dia a dia. Né? Nós vamos dizer aqui, como segundo ponto disso aqui, como tornar a palavra de Deus também importante para a sua célula, ela não é manual para você. Ela não dita as ordens. Não é nela que você busca segurança para as tomadas de decisão, porque você que não tem a palavra de Deus como relevante para a sua vida, você faz as coisas segundo a tua cabeça. E aí, querido, quem faz as coisas segundo a sua própria cabeça, na verdade está sem cabeça. Nós poderíamos dizer, né, que se nós nos tornamos mula sem cabeça, pior ainda. Além de ser mula, ainda é sem cabeça. Até falar disso, tadinho do animal, né? Comparar com aqueles que são os tolos espiritualmente, ou os tapados na forma sobrenatural, por assim dizer. Quando nós não temos as Escrituras como nosso prisma, como lâmpada para a nossa caminhada, o farol que nos guia em direção ao reino de Deus, que nos faz caminhar em sucesso na via estreita, nós estamos como mula sem cabeça. Além de ser mula, é ainda sem cabeça. Misericórdia. Eu e você, filhos de Deus, nós temos que ter por cabeça Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja. E aí, nós precisamos passar isso para os nossos discípulos, de forma a ensiná-los, de forma a doutriná-los na palavra, de que as Escrituras devem ser tão relevantes, como condição sine qua non para que a vida possa acontecer, para que a vida espiritual
seja vivida. A expressão sine qua non, ou seja, sem a qual não tem como viver vida espiritual sem as Escrituras. 2 aqui, para que possamos responder essa palavra, não é? Essa pergunta, melhor dizendo, para que a palavra de Deus seja relevante para a sua célula, para as pessoas que estão sob seus cuidados espiritualmente. Letra B, a palavra de Deus tem que ser o seu manual de vida e também o de seus discípulos. As pessoas que estão na célula no dia 20 são nossos discípulos. Nós estamos agindo em Deus para os abençoar. E agindo em Deus para os abençoar profundamente, para se tornarem multiplicadores de outros discípulos. Portanto, a palavra de Deus precisa ser meu manual. E eles precisam ver que na prática a palavra de Deus é a minha direção. É ela quem me nutre da vontade de Deus, do entendimento revelador das coisas divinas para fazer acontecer o reino de Deus na terra. Então, em todas as minhas decisões, minhas atitudes espirituais, eu estou fundado, sedimentado nas Escrituras. Não é apenas bater o dedo, não é apenas colocar o dedo nas Escrituras para achar um verso. Não, é sim colocar a palavra no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para me tornar sedimentado, para me tornar realmente fundado na rocha que é Cristo Jesus, a palavra encarnada, a palavra ressuscitada. Agora veja, para fechar, além de a palavra de Deus primeiro ser relevante para você, ela também precisa ser seu manual e o dos seus discípulos. Como é que eu vou aferir que a palavra de Deus é manual também para a vida dos discípulos? Como vou tomar essa prestação de contas? Eu preciso acompanhar. Então nós temos na Igreja Vitória aqui algumas ferramentas, algumas ações, programas que nós podemos fazer uso para que você possa, bem ativo, estar usando na sua célula. Um deles é a questão do projeto Leitor Vitorioso. Isso é muito importante incentivar as pessoas a começarem a ler. Se ela não aguenta ler a Bíblia toda, que ela leia as cartas de João. Se ela não consegue ler as cartas todas, que ela leia, pelo menos o Evangelho. Se ela não conseguir acompanhar, leia, vai investindo o livro de 1 João somente. Invista acompanhando, lendo com ele durante a semana, tomando diário espiritual. Isso é muito importante, passar o diário espiritual para aqueles que estão iniciando. O que é o diário espiritual? O que Deus está me dizendo neste texto? O que eu devo fazer com base no que Deus está me dizendo? E aí, então, escrever uma aplicação prática, colocar isso escrito. Pode ser até no smartphone, criar lá no bloco de notas um diário espiritual, ou falar o diário espiritual, por áudio, se você não quiser escrever. Hoje tem tantas possibilidades. Você pode mandar esse seu momento de diário espiritual, por exemplo, para uma gravação, um estágio de compreensão, e continuar abençoando, e abençoando, e abençoando muitas pessoas. São tantas coisas que nós podemos fazer uso na prática. Mas ainda, como tornar a palavra de Deus relevante para a sua célula, para o seu Javite? Terceiro e último que eu quero destacar aqui é promover a palavra de Deus como indispensável para a vida de seus liderados. Você precisa fazer alguns trabalhos também de sua própria criatividade, Textos bíblicos sendo compartilhados. Nós podemos agir para compartilhar textos bíblicos uns com os outros, usando, por exemplo, alguma letra inicial. Eu acho tão legal, isso aí que eu me lembro quando eu era adolescente na Igreja Batista, lá nos primórdios, quando nós fazíamos a união de treinamento, tínhamos uma ação de mandar versículos para alguns de nós, e na semana era uma letra. E a gente tinha que achar a letra inicial, inicia-se com essa letra o versículo. E aí íamos procurar na Bíblia. Naquela época não tinha busca digital. A gente tinha que buscar mesmo, folheando as Escrituras, lendo, procurando concordância bíblica escrita, mas era muito legal. E sabe o que acontecia? À medida que alguém achava, era premiado.
né? Eu tive uma professora de escola dominical e de união de treinamento que funcionava às 18 horas na igreja, que era tremenda. Ela tinha muita criatividade no Senhor, foi uma mulher de Deus na nossa vida de adolescente. A sala ficava lotada de adolescentes e jovens, sabe por quê? Porque ela amava as Escrituras e amava compartilhar. Quando nós amamos na nossa célula, nós também motivamos aqueles que estão conosco a amar as Escrituras, a entender que as Escrituras são indispensáveis, por isso que você precisa se nutrir delas, você precisa estar cheio delas, para na hora que você ministrar, a palavra de Deus possa sair da sua boca, ela possa ser alimento para aqueles que estão te ouvindo. Eles vão perceber que você realmente conhece as Escrituras, que você cita textos de cor, que você ama a palavra de Deus. Queridos, citar textos de cor não quer dizer que alguém tem 50 ou 30 anos de igreja. Quer dizer que é pessoa dedicada. Porque existem pessoas que passam 20, 30 anos na igreja e não gravam um versículo bíblico. Não grava nada, não sabe nem Jesus chorou. Nem o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não sabe nem onde está escrito. Quanto mais gravar inúmeros textos bíblicos que vão estar no coração. Eu gravei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É indispensável para nos manter santos. Salmo 119, verso 11. Nós precisamos disso. Então, abra o teu coração para a palavra. Abra a tua razão para as Escrituras. Abra a tua vida para a palavra viva. Você precisa estar inserido na história da palavra. A história da palavra de Deus precisa ser sua história. A história dos homens de Deus, a vida dos homens de Deus do passado, precisa se tornar espelho da sua vida. Na verdade, queridos, nós estamos como filhos de Deus ainda hoje, dentro da palavra viva, pois ela está viva e ela é eficaz em nós. Nós continuamos os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que não terminou de ser escrito. Eu não estou falando aqui no sentido de que a Bíblia está faltando páginas, eu estou falando da ação. O livro do Atos dos Apóstolos, como ele está pleno nas Escrituras, mas a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos continua, pois nós somos os discípulos pós os iniciantes. O Espírito Santo continua ativo em nós. A história da igreja em nós continua sendo gravada e está sendo escrita nos anais eternos, ou seja, no livro santo de Deus, o livro da vida. E com a palavra viva, nós estamos influenciando, enchendo de vida aqueles que estavam sob o domínio da morte. Então, coloque em prática, busque. Hoje nós temos a internet, tem tanta sugestão de como você ativar a sede das Escrituras ou a prática das Escrituras em sua célula, em seu trabalho de ensino das Escrituras. Qualquer coisa você pode nos perguntar, pode me procurar, e eu vou ajudar você a que você venha achar práticas interessantes, para que a Escritura se torne na sua célula, no seu Javite, realmente relevante para a vida dos discípulos. Que nessa virada profética, a palavra de Deus venha se tornar mais ainda, para mim e para você, relevância de uma vida muito poderosa no Senhor Deus. Que Deus abençoe você, liderança. Ame a palavra, ame as Escrituras. E neste ano de 2021, 21 renovo, século 21, proponha-se a ser um leitor vitorioso. Eu gostaria tanto que todos os nossos líderes de célula chegassem ao final de 2021 com a Bíblia toda lida. E aí então, imagina, que festa faríamos na virada para 22, com uma frente cheia de toda a liderança de célula. Então eu desafio você a usar o nosso devocional que você está adquirindo para usar em 2021. Lá tem também o plano de leitura anual. Nós também vamos imprimir para a virada de ano para dar a você. Eu vou pedir também para colocar no site, que aí você pode baixar lá em PDF e imprimir. Eu acho que é até melhor do que nós imprimirmos aqui na igreja, para evitar distribuir papéis com possibilidade de contágio de Covid-19. Deus abençoe você com esta palavra. Não perca a oportunidade de tornar as Escrituras na sua vida a palavra viva na vida. Deus abençoe no nome de Jesus. Agora,
Não podemos esquecer que todo culto no Senhor, meu irmão e minha irmã, ele precisa ser um culto completo. Além da palavra, além da oração, além de uma gratidão ao Senhor plena, nós também precisamos adorar a Deus com os nossos bens. Então nós estamos oportunizando você agora a ter acesso ao QR Code do PicPay, da nossa conta no PicPay da igreja, bem como também o Pix, né, que está bem aqui para você, ó, da igreja, que é o CNPJ, e todas as demais informações que estão aqui embaixo na sua tela, para que você possa entregar a sua adoração ao Senhor. Então, faça isso a partir de agora, use esse tempo, né, aí, aponte sua câmera e vá, em nome de Jesus, adorando o Senhor. Enquanto você está fazendo isso, eu vou orar pela sua família, vou orar pela caixa de sonhos da sua célula, vou orar pelos enfermos e vou fazer a oração da fé, a oração da palavra em você e por você. Oremos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora aqui nessa noite, neste Tadel, ó Deus, revestido da tua autoridade, da vida do Senhor em nossa vida, nós estamos orando para cada uma das pessoas, ó Deus, de nossas células, de nossos Javites, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que estão aqui, aqueles que estão viajando em outros estados, ou até que saem em outro país. Mas Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que não está limitado às paredes e nem à distância. Visita a cada família, a cada um deles. Entra com a tua provisão, entra, Senhor, com a tua providência, e atua, Senhor, tão poderosamente na vida dos nossos filhos, ó Deus, e dos nossos discípulos, aqueles que o Senhor tem nos dado para cuidar, que são teus, a tua igreja. Atua, Senhor, de forma sobrenatural, com cura, como é, Senhor, na vida do nosso irmão Renan, que está no hospital, e do Fabiano também, dos demais que estão em recuperação da Covid-19, bem como familiares que estão precisando também da atuação do Senhor, alguns deles internados em UTIs e entubados. Mas nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que sara, como nós citamos aqui na mensagem do Tadel de hoje, ó El Rafá, Senhor, que faz o impossível aos olhos humanos. Faz acontecer o extraordinário. Por isso mesmo nós apresentamos, Senhor, também as caixas de sonhos que estão aí nas mãos das lideranças em nossos Javites, Senhor, em nossas células, onde os nossos discípulos, aqueles que nós amamos profundamente, alvos, Natanaéis, colocaram e depositaram ali os seus pedidos, ó Deus, de oração, crendo que o Senhor pode produzir milagres extraordinários e muito mais ainda do que pedimos ou pensamos. Então nós já tomamos posse e agradecemos. E nesta hora também, ó Deus, em oração, eu já agradeço e entrego ao Senhor os dízimos, as ofertas, cada atuação miraculosa, ó Deus, na vida financeira de nossos irmãos que o Senhor está fazendo, assim como o Senhor já proveu, ó Deus, aqueles que aplicaram no semear, aqueles que ainda estão aplicando, que estão crendo, ó Deus, que o Senhor vai fazer um 21 poderoso e que a semente deles venha produzir, ó Deus, e que seu celeiro se encha de uma grande colheita também na área financeira e especialmente, Senhor, uma colheita de vida. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar transmitindo esse Tadel pela via online, abençoando as pessoas aonde elas estão, e que este vídeo seja uma bênção, seja uma atuação poderosa na vida de todos quantos creem que o Senhor nos deu a palavra viva para que nela possamos viver abundantemente. Muito obrigado, Deus. É a minha oração. E entregamos ao Senhor o nosso Tadel desta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você poderosamente. E nos vemos no culto da virada, quinta-feira, às 22 horas, aqui presencialmente no templo da Igreja Batista Vitória, em 31 de dezembro de 2020, na virada do ano 21, do século 21. O renovo de Deus em nossa vida. Deus abençoe a todos vocês com uma boa noite, a graça e a paz.